A gente está morrendo de rir aqui hoje no nosso podcast, que você pode comentar, compartilhar, curtir. Você já sabe que você tem que fazer isso para a gente descobrir a nossa identidade, porque o meu produtor está assim, você vai deixar esse papel branco? Eu falei, cara, para entrevistar a pessoa que eu vou entrevistar, não tem o chip para guardar o que o cara já fez. Eu tenho que ler, por isso que eu estou de óculos, eu não enxergo porra nenhuma. Eu só vou falar assim, o básico do básico do básico. Ele foi campeão de 10 torneios da ATP, além de 3 títulos em torneios de simples e venceu 7 competições em duplas. Tem um livro chamado Aqui Tem Vitórias e Memórias de Fernando Meligeni. Caraca, meu! Mas é pronto, agora eu vou jogar o papel fora. Pronto. Não, tem uma coisa aqui que eu quero ler, mas eu vou esconder para não ficar feio. Cara, muito obrigado por você estar aqui. Primeiro, você para mim é uma referência de homem, cara, de ser humano. Por tudo que você já fez, por tudo que você é, como você vê essa tua história baita de um campeão, um baita do empresário agora, um baita de um pai, eu sei que estão falando isso de marido, de pai, porque a mulher dele, Carol Rubner, é uma das minhas atrizes preferidas, que eu amo trabalhar e a gente conversa muito. E aí, assim, como é que é o Gael e a Alice falam, bom, meu pai é um campeão, e minha mãe também... É difícil, a gente vive. Primeiro, que prazer estar aqui com você. Você sabe muito bem o quanto eu admiro você. Dou risada toda vez que eu estou aí no palco. E você é uma pessoa muito querida pela gente. Aprendi a conhecer você pela Carol. E depois que você vai convivendo, é muito legal, né? A gente é muito parecido em muita coisa. Né? Você carrega uma arte, como eu também tento carregar. Sem aquela coisa de eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você tem um amor pela tua arte, como eu também tenho, e um cuidado pela tua arte, que infelizmente nem todo mundo tem. Né? Todo mundo pensa nisso, pensa naquilo, o que eu vou ganhar, o que eu vou... Então, e eu sou um cara que gosto das pessoas que respeitam. Existe uma frase para mim que era super importante. Meu pai sempre falava, o tênis sempre será maior que você. Pode ser o tamanho que você quiser. Você pode ganhar de quem você quiser. A palavra tênis, o esporte tênis, ele dá um baile em você, né? Como tá tenho bom, certeza. Já começamos assim, né? Já começamos assim. Então eu acho que é isso. O teatro é mais importante que você, mais importante que todos os grandes atores, grandes pessoas importantes da... A arte era mais importante que a gente, o esporte é mais importante que a gente. Então, isso para mim é super legal. Então por isso que eu me identifico, porque eu te vejo trabalhar, eu te vejo fazer 45 coisas. E cada vez que a Carol me fala, agora tem um podcast. Tá bom, esse louco é que nem eu, né? Sempre tá inventando alguma coisa. Cada ano tem que inventar. A criançada é engraçado. Tem um lado bom. Eu acho que eles vêm numa... eles têm mais coisas do que a gente teve, né? Como criança. Mas também tem muito mais pressão, né? As pessoas têm uma referência. Todo mundo que pergunta pro Gael, e aí, joga tênis? Ele não quer saber se o cabelo dele é comprido ou curto. Você joga tênis? Vai ser melhor que teu pai? Então, existe uma pseudo-pressão muito grande em cima dele. Quando eu falo, não, ele não joga tênis. Então ele é artista. Então você vai ser ator, por causa da Carol. Então, para ele, e várias vezes ele, principalmente que já é mais velho, que tem 13, mais velho, pequeno, ele chora em casa e fala assim, eu não sei o que eu vou fazer quando crescer. Que isso, Fê? Por quê? Porque ele escuta em casa que eu com 8 anos de idade jogava tênis e falava, eu não vou nem estudar, eu vou jogar tênis. E a Carol falava, eu vou ser atriz, eu não vou fazer nada, eu vou fazer nada. Ou seja, as referências é que ele tem que saber o que ele tem. E a gente tenta passar para ele, eu falei, Gael, somos uma partícula muito pequena de um monte de gente que faz um monte de coisa até encontrar o que ama. Com certeza. E ele ainda não entende, mas ele é pequeno. Só que a nossa proximidade com ele, e ela, e a Alice também, faz com que ele dê uma relaxada também. Mas ele já sente deu uma pressão. relaxada? Deu. E a Alice? Ela é mais espoleta. Ela é mais espoletona. Você esteve em casa mais de uma vez. Não, pois é, porque o Gael ele é muito na dele, né? Ele é muito tranquilo. Ele é pra dentro, mais quietinho. Ele vê a gente ensaiando, ele vê a gente falando. Outro dia eu fui lá, a Carol fez uma coisa pra mim, uma comida, a cachorra veio, queria não sei o que lá, e ele estava no jogo, tranquilo. É louco isso, porque a referência que ele tem é de um campeão e, na verdade, é uma referência do que ele ouve das pessoas falarem. Mas você percebe que ele não quer, ele se distancia. Quantas vezes ele sentou para ver um jogo meu? Na época de pandemia, mostraram bastante os jogos do passado.
E várias vezes botaram jogos meus ali, de Roland Garros. E às vezes eu falava, filho, vem, esse jogo é muito legal, só pra sentir. Você vai cutucando teu filho. Sim. Senta aqui um pouquinho, ali só. Sentava 2 minutos. Ah, tá, legal, pai. Puf, ia embora. Eu nunca assisti um jogo inteiro. Pai, não gostei não. Tá, tchau, beijo. Esse negócio aí que vai pra lá, pra cá, vai lá. Tô fora, bobagem, pega essa bola e faz gol, né? Não tem mosquito lá pra matar, não. Então, eu aprendi isso em casa. Eu falo muito da minha família. Eu tive muita sorte. Tive muita sorte com meu pai. Meu pai era incrível. Meu pai, se você conhecesse meu pai, você se apaixonava. Meu pai falava, filha da mãe, eu não acredito que existe um ser humano desse. É um cara que estudou até a 5ª série, autodidata, melhores fotógrafos do Brasil, um cara idolatrado no Brasil. Eu sei. Cara pro outro, generoso ao extremo, morreu pobre. Pra você ter uma ideia, ele entregou o estúdio dele, que valia milhões. No dia que ele para de trabalhar, ele tinha dois funcionários, 2 assistentes. Quando ele para de trabalhar, ele fala, serviço prestado, e vai embora pra praia. E fala, não quero mais. Parei de trabalhar. Só que ele deu, porque os caras ajudaram muito ele. Então a minha referência é sempre dar. É sempre dar. Você vai perceber que eu sempre dou. Eu não peço nada, eu dou. Porque eu nunca vi meu pai sair para jantar com um grupo de amigos e não encontrar uma maneira de pagar a conta. Meu pai, vou no banheiro. Eles já sabiam. E vou no banheiro. Quando voltava, tinha pago a conta. Cara, eu tô passado, porque, nossa, até hoje, isso é louco, porque até hoje eu encontro gente falando assim, teu pai pagou minha faculdade. Tô louco, porque a gente nunca conversou sobre isso. E é emoção, porque na verdade, assim, você vê na internet uma galera tão vazia, né? Essa criançada querendo ser tudo e não sendo nada, sem base nenhuma, sem história nenhuma. E de repente ontem a gente viu aqui, eu e a Carol, 3, e acho que da idade do Gael e da Alice pequeno, rindo muito da peça, vendo muito da peça, falando, meu, que pai é esse, que maravilha, que traz os filhos no teatro e fazem essa pequena comunidade de família para você discutir, porque eu vejo vocês também conversarem muito com eles, né? Muito. E essa história da internet assusta, né? Assusta porque você deixa. Mas hoje, por exemplo, estava saindo de casa, ele ia ficar na escola para jogar futebol, aí proibiram ele jogar de futebol, coisa de escola, por algum motivo, e ele me ligou e falou, pai, quero voltar da escola porque eu não quero ficar o tempo inteiro no celular. Então é uma briga que a gente tem com ele. O Gael? Porque se eu ficar na escola até 5 horas que eu aula de futebol, eu vou ficar no celular, só jogando celular. Eu quero voltar para casa. Então não te buscar. É a porra da referência que a gente fala de com o cara. E a gente o tempo inteiro. Óbvio que ele fica muito, óbvio que a gente tá toda hora brigando. Isso aqui é uma coisa que eu falo isso muito do esporte, que eu acho que tem muito a ver com arte também. Você é um grande professor, né? Você é o diretor, você é ator, mas você é um cara que está disseminando, está passando as coisas para as pessoas. Então amanhã você tem um mais jovem ali no palco, e a referência que a gente tinha no passado era, meu pai chegava para mim e falava, isso não dá, tá errado. Aí eu fazia errado. E ele repetia. Fê, isso tá errado. E ele repetia. Isso tá errado. E quantas vezes? É a coisa que eu escuto do professor, do técnico de tênis. Mas quantas vezes eu tenho que falar? Eu falei, o que você é? Você é um educador. Você não é professor de tênis. Então, se ele pedir 500 vezes, você tem que falar as 500 vezes. Porque ele não está fazendo a maldade. Ele tem algum motivo que ele não entendeu, ou ele não acredita, você tem que falar. Só que hoje, a geração, a gente reclama, eu falo isso direto com os pais do tenistas. A gente reclama da geração, mas o que a gente está fazendo? Trabalhando 25 horas por dia e dando para o funcionário educar. E aí a gente fala, mas esse moleque... Tá aí, quanto você tá? Eu, com todo respeito, eu faço a minha... Lógico, tenho que viajar, eu vou viajar. Semana passada eu fiquei a semana inteira fora. Beleza, gente. Só que eu tô em casa, quem levou ele às 6 horas da manhã na escola? Ou eu, a Carol. Você poderia botar uma van, um Uber, qualquer coisa. Vai buscar, vai no clube. Hoje tem clube. Sai daqui, se tiver tempo, pega o carro e vou pro clube com ele. Vou assistir o jogo, eles jogando futebol. Faço lição, se puder fazer lição. Mas o mais bacana de tudo é que você não imprime. Você tem que fazer um esporte, você tem que fazer uma coisa, você tem que fazer inglês. A única coisa que a gente obriga é fazer inglês.
porque a nossa visão, os dois estão com... Ele tem 13 anos, ele está quase se formando em Cambridge, não sei o quê. Ele fala melhor que eu inglês, já. Não, mas isso é necessário hoje. Essa é a única coisa que eu falo, não tem nem conversa, vai. Terça e quinta, das 2h30 às 4h30, não quero nem escutar, você vai. Ah, mas hoje eu não quero ir jogar futebol. Não vai. Mas também não vai ficar o tempo inteiro aqui. Mas aí ele mesmo tem essa noção de falar, não quero ficar o tempo todo no celular. A gente erra muito, Edu. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. A gente erra. Pô, educar é muito difícil. Aqui a gente conversa com a Carol. Só que eu acho que esse é o ponto, né? A gente brinca, eu e a Carol, a gente briga, a gente já teve momentos ruins, momentos bons, como todo casal. Mas a gente fala, a gente junto, a gente é muito mais feliz. A gente gosta de estar entre os quatro. A gente gosta de estar entre os quatro. A gente gosta de comer, tomar uma sopa hoje à noite, os quatro. É o momento que a gente fica feliz, os quatro. Então isso é muito diferente, isso é muito legal. Você está ouvindo que tem um celular, na verdade? Nós estamos no Teatro União Cultural, no palco do Teatro União Cultural, fazendo esse podcast programa que vai chegar a ser ao vivo, né, Marcito? Opa. Aqui vai ter ao vivo, aqui está tocando um celular no meio dessa conversa deliciosa e a gente vai ver o que acontece com esse celular, que onde que ele estaria, Marcelinho? De quem seria? Deve estar lá, você afoga ele na privada para mim, por favor. Coisas que acontecem que a gente não vai contar para você ver que o mundo aqui é tudo de verdade. Diz uma coisa, o esporte te ensinou mais o quê? Essa disciplina que você tem, porque é uma disciplina de você se refazer quase que todo dia, né? Todo dia. De todo dia, né? E eu fico feliz de você enxergar isso em mim, porque eu sempre tive isso. Assim, eu tenho 4 estagiários aqui no teatro, inclusive que a Carol me ajudou a fazer. E quando você vai fazendo as coisas, é tão difícil você descobrir que você ensina de uma maneira, né? E deixa. Né? Porque eu também era muito centralizador. Você deixa a pessoa fazer, mas aí a pessoa dá uma derrapada e mente por uma bobagemzinha, sabe assim? E aí eu falo, galera, não adianta. A mentira, ela tem uma perna curtíssima, né? Ela não dá para correr, ela não vai longe. E tem uma coisa muito louca, eu falo assim, por que eu sei de toda a verdade toda hora quando alguém pega? E isso me ensinou a ser muito verdadeiro. Que é o que a gente estava comentando antes de começar, que é difícil hoje em dia você expor uma história sua, mas é uma história para o bem, né? Assim, você não precisa sair com 20 medalhas para dizer que você é um campeão, você já é ponto, né? Uma coisa que eu falo direto, uma coisa que me assusta, no bom sentido da palavra. Eu falo direto para quando as pessoas falam, você é foda, você é isso, é aquilo. Eu falo assim, você sabe quantos torneios eu joguei na minha carreira profissional? Você tem ideia? Não. 500 torneios. 500? 500 torneios. Uia. Eu joguei durante mais ou menos 14 anos, 15 anos de profissional, né? Agente profissional a partir dos 18. 18 anos, antes você é juvenil. Depois você vira profissional. E tudo isso que você vê, Nadal, profissional. A partir dos 18 você vira profissional. Eu joguei 500 torneios. Dos 500 torneios, quantos eu ganhei? 10. Então, você está aqui entrevistando um cara, está elogiando pra caramba, um cara que perdeu 490 semanas. Toda semana perdeu. Onde eu quero chegar? Tá. O ser humano no Brasil, ou ele é campeão, ou ele é um merda. Ou ele é casa cheia, ou a peça é uma bosta. Isso é verdade. Ou você é campeão do prêmio tal, ou você é um lixo. Eu convivo isso todo dia em casa. Que eu brigo com a Carol todo dia. Eu falo, você é foda pra mim. Mas eu não ganhei um prêmio. Eu falei, desde quando o prêmio é... Prêmio? É um reconhecimento. É um reconhecimento verdadeiro. Sim. Primeiro porque vocês vivem no... Coisa que eu não conseguiria. Que eu vivi Eu jogo contra você, eu ganho de você. Desculpa, eu sou melhor que você. Eu interpreto com você, sou melhor que você e não sei não. Se tiver o cara ali que gosta mais de você ou de mim... E se você tiver uma panelinha, é subjetivo. Se você tiver um grupinho, se você tiver uma história... O que eu quero dizer com isso? A vida é da derrota. A vida a gente mais perde do que ganha. O tenista tem uma estatística que 70, 80% das vezes sai da quadra frustrado que achou que jogou mal. Apenas 10 a 20% você sai da quadra falando, hoje eu sou foda, hoje eu joguei pra caralho. Então, o que o tênis me ensinou? Não é que você tem que jogar bem para ganhar.
Você tem que encontrar maneiras para ganhar. Estratégia, né? Estratégia. Plano A, plano B, plano C. Putz, deu errado, esqueci o texto. Vai parar? Vai travar? Não, vai encontrando. E outra coisa, não existe um ser humano que possa te dizer quem você é. Quem diz quem você é você. Então, dentro dessas duas, eu funciono. Aí a Carol às vezes fala, as pessoas falam, não, mas porque você... Não, eu sempre fui assim. Eu com 18 anos, o cara falava, você é um merda, e eu falava assim, desculpa, eu não. Não ganhava de ninguém, mas desculpa. Cara, eu não existe pra mim o melhor ser humano que existe é o pra fora, como é? O arrogante pra dentro e o humilde pra fora. O que eu quero dizer? Dentro de você, eu sou melhor. Eu sou melhor. E fora? Não, que isso. O Eduardo é muito melhor que eu. Nossa, muito melhor. Pô, ele ganhou Roland Garros. Ele nunca jogou tênis, mas se ele joga comigo, ele é capaz de ganhar. Deixa as pessoas falarem. E eu vivi isso. E as pessoas falam, é falsa modéstia. Você não se levanta, você não se vende. Cara, deixa, fala. Porque a força vem de dentro. Tem uma história, aí você volta com o nosso pai. Uma vez, eu volto do Pan-Americano em 2003. Puta, todo mundo falando de mim. Pô, parei de jogar, todo mundo... Entrei uma vez no restaurante, os caras levantaram pra bater palma. Caralho, eu olhei pra fora. Olhei pra trás assim, falando... Quem chegou? E meu pai falava, é pra você. Aí, 2, 3 dias depois, eu fui na Vila Madalena, tinha um japonês que chamava Kabuki, que hoje não existe mais. Entramos, e as pessoas começaram a bater palma. E eu já me inflei, né? E meu pai bate no meu ombro e fala assim, esse para mim. Eu olho pro velho assim e falo, pra você, meu. Tu tá aposentado há 15 anos. Se catar, pai. Isso pra mim. Aflojar. Ele fala, dá uma aflojada aí que é pra mim. E nisso chegam. Era um vernissage. Uma mostra de fotos. Só tinha fotógrafo, diretor de arte no lugar. Tá emocionado. Todo mundo dando beijo, abraço nele, Osvaldo, gringo, todo mundo chamado de gringo. Aí eu sento com ele e falo, por quê? Ele falou, por quê o quê? Eu falei, por que você não fala? Eu nunca soube que você era fudido. Pra mim, você era um fotógrafo, ganhava bem e fazia a gente ter uma vida boa. Eu nunca vi você com um troféu. Ele falou, los perros ladram. Os cachorros latem. Deixa falar. Eu nunca vou falar de mim. Ai, como eu queria ter conhecido seu pai para poder aprender um pouco. Pergunta pra Carol no sábado, na peça, de seu Osvaldo. O que você acha dele? Eu falei, cara, impressionante. Ensinamentos, Edu. Só ensinamentos. Eu tenho tudo anotado agora. Estou anotando. Vai vir uma coisa boa. Yes! Vai vir coisa. Só ensinamento. Tem seus defeitos, tem seus erros, todo mundo. Aliás, tem uma coisa aqui, vou pegar, tá? Seu menino, vou dar esporro depois. Aí eu vivo aquela dualidade do brasileiro argentino, que eu acho que é o brasileiro, que eu acho que o brasileiro é um pouco país, por isso tem tanta besteira. Isso é uma frase sua. Total. Fala um pouco disso. Entra em casa, você que é um grande comediante, entra em casa, olha para Dona Concepción, minha mãe, e fala que você acha o Brasil... Só entra, estamos comendo, todo mundo, e falando, putz, não me gusta a Argentina. Um exemplo. É um direito que você tem, se você não gostar. Eu gosto mais do Brasil do que da Argentina. Acho mais bonito o Brasil que a Argentina. Minha mãe sobe nos tamancos, sobe na mesa e se não te manda embora porque você é amigo nosso. O argentino, como no Brasil, tem milhões de problemas e milhões de defeitos. Só que ele ama o país. Acima de qualquer coisa. Não é político que vai mudar a minha cabeça a respeito do Brasil. Quantas vezes eu falei? Não, mas você é isso ou aquilo. Foda-se que eu sou. Não importa, é Brasil. Ah, não, mas não dá pra vestir a camisa do Brasil, porque se o Brasil agora tá pra esse lado. Cara, desculpa. Aí a gente volta lá no tênis, lembra que eu falei? Que o tênis é maior do que o Fernando? O Brasil é maior do que a gente. Na minha humilde opinião, o Brasil não tem culpa se você não gosta de A ou de B.
Ou se você está fazendo merda. Sim, a pessoa jurídica Brasil pessoa jurídica, e você tem que defender. A Argentina entrou em guerra contra Malvinas, contra a Inglaterra, e a Argentina não deixou, e foi uma grande besteira, foi política, e ninguém deixou de amar o país. Então, eu acho que a gente só sai na rua para reclamar quando vale a pena para o nosso bolso, não para proteger nosso país. Eu sou um brasileiro que decidi ser brasileiro. Pois é, isso é incrível, né, cara? Você eu briguei com a família inteira. Minha mãe era contra. Minha mãe me ajudou a vida inteira, Edu. Minha mãe, você falava qualquer coisa para minha mãe. Minha mãe estudou matemática. Não se formou, mas gente, estudou. Olha, este casal, um fotógrafo artista e uma matemática. Matemática. Minha mãe era o business. Meu pai não sabia nem quanto tinha. Meu pai era artista. Não sabia quanto custava. Roubavam ele no estúdio. Fazia de tudo. E ela, vamos comprar um apartamento, vamos comprar isso. Dinheiro pro Fernando, dinheiro pra Paula, dinheiro disso. Minha mãe era uma... Cara, a gente foi criado dessa maneira. E minha mãe fazia tudo. Quando eu comecei a viajar para os torneios, minha mãe fazia tudo. Mãe, preciso que pague, preciso que vá lá no contador, preciso que... Minha mãe fazia tudo. No dia que eu cheguei, sentei minha mãe, meu pai falou, vou virar brasileiro. Passaporte verdinho e amarelo. Falou, pode fazer. Não vou te ajudar. Não vou mexer uma palha. Não mexo. Isso é a decisão mais importante da sua vida. Não quero ser conivente disso. Se um dia você se arrepender, saiba que foi você que fez, não fui eu. Sou contra. Fê, você viveu uma família do futuro, né? Sim, total. Você viveu uma família do futuro, o respeito do seu pai, o ensinamento do seu pai. Eu nunca, claro que discussão sempre teve, mas assim, tipo, você vai, você tem, você isso, cadê o seu diploma, cadê a sua história? Você nunca teve. O teu pai, acho que era, pelo que você fala, eu consigo ver ele assim um pouquinho, né? Tipo, é pra mim, pode ficar tranquilo. Pode. Não tinha não é uma briga, não tinha um poder em cima de Minha irmã jogava Superman tênis com 18 anos, falou, não vou jogar mais tênis. Meu pai botou uma puta grana nela. Sim. 18 anos, vou estudar educação física, eu vou virar professora de tênis e professora de criança. Meu pai, tá bom. Eu vou parar de estudar e vou morar na Argentina. Tá bom. Só que meu pai era rígido. Tem uma história muito legal, né? Com 15 anos, meu pai me chama para uma conversa e fala assim, Fê, você gosta mesmo de tênis? Gosto. Você quer ser tenista? Quero. Quer pagar o preço? Quero. Vou te dar 1 ano sem estudar, oitava série. Tinha acabado de oitava série, né? Que seria o 9º ano de hoje. Ele falou, vou te dar 1 ano pra você treinar no melhor centro de treinamento da Argentina. 1 ano. Se joga de cabeça. Você tem 3 obrigações. 1, estudar computação. 2, estudar fotografia. Não me pergunta. 3, terminar entre os 3 melhores da Argentina no final do ano. Se você falhar, você volta e para de jogar tênis. É pegar ou largar. Eu, inconsequente, óbvio. Inconsequente. Moleque, né? Falei, tá na minha. Eu não era o número 3 do Brasil. E a Argentina era muito mais forte. Eu era o 10º do Brasil. Eu nem sabia como jogava o tênis argentino. Porque não existia internet. Os argentinos são bons. Mas você já tinha uma carreira aqui, você já tinha uma história aqui. Jogava. Mas é a mesma coisa que eu chegar pra você, não existe nada na internet. Eu falo assim, você vai ter que, em 2 anos, tem que ganhar um prêmio em Nova York. Ai! Você fala, mas se você não ganhar, você volta pro estúdio, onde eu sou fotógrafo, e você trabalha comigo. Eu falei, tá, e continua jogando. Ele falou, não. Você volta e para de jogar. Estudar computação, isso tem... aí eu fui no primeiro dia de computação, segundo dia, ligava para ele, e aí? Não, eu tô indo, não sei quanto. Terceiro dia não fui mais, ele percebeu e... Tá, o resto, mas estudar computação, ele já tinha essa... Ele era um visionário, né, cara? Eu tô falando de 1985. Cara, nem se falava nisso. Tinha o DOS do DOS do DOS, né? Da DOS, sei lá. Fotografia, fiz 3 aulas, tentei enrolar ele na ligação, fotógrafo, ele falou, obturador, eu, hã? Aí ele falou, você não tá indo. Eu falei, pai, eu quero jogar, eu quero ser tenista. Mas ao mesmo tempo tinha o respeito dele pela sua escolha, pela sua habilidade, pelo seu talento em relação olha como a ele isso. picava, eu terminei 2 da Argentina.
2 anos depois eu virei número 1 do mundo da minha categoria. Melhor jogador do mundo de 18 anos. Caraca. Entendeu? Então você vê que ele como ele soube ensinar você, como ele soube presença. Né, por isso educar, que você começou falando sobre presença, por isso que para mim é tão importante. A palavra que hoje está em desuso, e a Carol vive me falando, toma cuidado com essa palavra. Eu falei, toma cuidado nada. Meritocracia. Meritocracia. Tem muita gente, falei isso na escola quase como meritocracia. Né? Meritocracia. Você tem tudo. Gael, Alice, vocês têm tudo se vocês merecerem. Se vocês começarem a fazer, vocês não têm. Mas eu acho que é aí que você cria uma base de um adulto. Só que hoje, com todo politicamente correto, né, hoje não pode isso, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode fazer isso, não pode isso, não pode isso. Concordo? Temos que tomar cuidado. Não. Concordo? Uma coisa é você dar força para um movimento escroto, como homofobia, como... Sim. Enfim... Outra coisa, você não pode poder falar uma coisa. Mas como é que você pode anular isso da vida das pessoas e não ensinar o que aconteceu lá atrás? As verdades? Sim, o que aconteceu. A gente não pode fugir dessa história da verdade. Eu concordo. Uma coisa engraçada, eu fui fazer I Love Neide em Ribeirão Preto, no aniversário de Ribeirão Preto, e eu faço essa peça há 17 anos. 17 anos, a mesma coisa. A Neide Bossotti é um sucesso, eu não sei porquê. Eu gosto de fazer. Sucesso não tem receita. Não tem receita, você não sabe, você vai fazendo, vai fazendo. E tem coisas que eu falo, há 17 anos atrás, que eu falo que não tem o menor problema. Porque talvez eu fale sem a intenção de entrochar na sua garganta que você tem que aceitar aquilo que eu estou falando. Mas você tem uma carreira, Edu. E é isso que eu falo direto. Eu não tenho muito medo. As pessoas falam, você tem medo da televisão e da internet? Eu falei, não tenho. Você pode falar uma besteira e te cancelar? Pode. Posso falar uma besteira e estou exposto a isso, está todo mundo. Só que o que te destrói não é uma atitude. Lógico, se você fizer uma grande besteira. Sim, ok. Mas não, se você... Tá. Escapou uma palavra. Sim. Escapou uma palavra, porque hoje não tem um monte de palavra que você não pode falar que você usava antes. É tudo bem, mas qual é a tua atitude? Como que você é no teu dia a dia? Isso fala por você. Não é a atitude. Uma atitude, né? Não é lógico, uma a não ser que seja uma atrocidade. Não é uma história. Então mas é muito... Você falou muito sobre o tênis, me trouxe valores, me ensinou valores. Eu fui educado por uma quadra de tênis. Como eu tenho certeza que você foi educado por um palco. Não, com certeza. Eu sei tudo. Todo dia me falam, por quem você foi educado? Pelo meu pai, pela minha mãe, pelo tênis e meu primeiro professor. Professor? De tênis. De tênis. Tudo tênis. José Flávio Nunes. Um garoto de 19 anos, um sarará figuraça, sabia porra nenhuma de tênis, mas me amava. E o primeiro dia que eu entrei na quadra, ele botou a mão no meu peito e falou assim, calma. Imagina um novo ator entrar aqui com 8 ou 9 anos de idade, entrar aqui, começar a ir subir no palco, você, pum, para. Ele falou, seja bem-vindo ao melhor lugar do mundo. Ai, que delícia. É o que eu falo aqui. Lugar onde você pode sonhar, você pode ser. E você pode tentar, sem nenhum tipo de perigo. Seja você. E ele me jogou um tapete vermelho assim. Entra. Nunca mais sai. Sim, porque na verdade, é louco, as pessoas querem fazer coisas, né? E quando você fala, eu por exemplo, todo mundo fica assim, Edu, eu não pintei hoje. Eu falei, vai pintar. Porque a comédia, né, você aponta, quando a mulher está com a unha pintada, principalmente mulher que fala, parece que tem uma terminação, tem uma cor, tem uma história. Aí a Carol, falando dela que eu amo, vem com unha postiça, unhas enormes que ela não consegue pegar em nada. Não, você não falou. Eu falei, sim, mas é exatamente isso. Mas não é pecar pelo exagero, porque ela fica linda, mas você não tem uma coisa que você não fale pro tipo de atriz que ela é, e para ela e para uma galera, que ela não realize. E tem outra que você fica falando, a pessoa não dá atenção àquilo que você descobriu, sabe-se lá Deus por quê. Eu trabalhei 8 anos com o Chico Anísio. O Chico Anísio, isso não é me vangloriar, mas eu aprendi com ele. Se você não sabe o texto, você vai fazer o quê? Né? Quando ele voltou a fazer, que a gente foi fazer coisa, que eu fazia a drag queen, a Luana e o Haroldo,
Ele falou, você sabe o texto? Eu falei, sei. Você sabe remontar? Eu falei, sei. O que é remontar? Quando tiver uma câmera aqui, você passa para cá, outra vai me pegar aqui. Ok, gravando. Tinha o jornal do Rio de Janeiro e todos os jornalistas do Rio de Janeiro, porque era a volta dele no coisa. E eu ficava coisa, e a gente foi, brincou, isso tá no coisa, e aí eu percebi, a Luísa Cardoso, que foi minha professora, muito parecido com o teu professor, que ela falava, você é ótimo de improvisação, só toma cuidado para você não ficar igual sempre. Ficar igual sempre, ficar igual sempre. A gente vive aprendendo. E aí isso ficou na minha cabeça, assim, de esse personagem é o quê? O que ele fala? Você vai defender? E tem uma coisa engraçada que eu falo para eles, assim, Edu, o que você acha de fazer? Na sua peça vai ficar maravilhoso, mas na minha faz o que eu tô falando pra fazer. E eles cagam de rir, porque na verdade é isso. Mas é uma coisa que, quando você recebe isso de boa, né? Quando você tem, olha, por exemplo, eu adoraria falar para os meus sobrinhos, não fica tanto tempo na internet, tem tanta coisa incrível para você fazer, né? Aí ficam vestindo camisetas, ficam vestindo roupas, ficam alisando cabelos, ficam fazendo coisas para não ser aquilo que eles são e tentando ser uma história. Imagina, quem que anda com o cabelo mechado na rua dessa maneira, fazendo história, fazendo a vida de uma pessoa? Eu não tenho medo, porque eu acredito exatamente que a arte, o teatro, é maior do que tudo. Sim. Mesmo... E a gente tem que ficar muito atento. Pelo que você está me falando, você aprendeu a perder, não perder no sentido de perder chulo, mas a não ganhar? Total. E é a mesma coisa comigo. Eu montei uma peça que eu amava fazer. Eu fiquei 1 mês em cartaz. Comecei com a casa lotada, era uma maravilha. Depois comecei a fazer para 11 pessoas. Eu sofria e durante muito tempo, porque o problema é o que você sente e o teu entorno. Eu comecei, lógico, a gente começa a ficar um pouco mais velho, né? Eu tenho 52 hoje. E eu acho que o virar 50, você começa a ver a página, você começa a ver que pessoas queridas há 20 anos, por 15, 20 anos mais, começam a morrer. Você vê que você tem menos tempo e não tem problema nenhum. Você começa, você viu na tua peça, que eu amei, né, com a Karina, aquilo lá te dá um tapa, mas assim, mas me chacoalhou. Eu não tenho ninguém com Alzheimer na família, mas me chacoalhou numa maneira muito legal de você falar, cara, abre o olho, viva. Viver não quer dizer ser sair pra balada. Eu sei. Não, é viver, é curtir o momento. E para mim é tão legal você perceber tudo que você tem que fazer e do jeito que você tem que fazer. Eu aprendi muito na vida de, primeiro, estar do lado de pessoas queridas e aprender com as pessoas. Então eu venho aqui, converso com você, eu aprendo. Um exemplo muito legal, que já de moleque eu criei isso em mim. Eu sou de uma geração do maior tenista da nossa geração, que é o Guga. Que é um cara incrível, um cara divertidíssimo. Só que eu era o mais velho. E ele me passou. Ele passou por cima de mim, né? Eu era um cara número 1 do Brasil, de repente aparece esse cara virando número 1 no mundo. Absurdo. E aquilo pra mim, eu falava, cara, tá tudo certo. Cada um tem o seu topo. Isso cada um tem a sua história, né? Eu acredito muito no melhor Fernando Meligeni que pode ser. Eu saio de casa para ser o melhor Fernando a cada dia. Mas o que é o seu melhor Fernando? Não sei. Mas eu vou dar o meu melhor Fernando na tua entrevista. Ela é boa? Não sei, você vai julgar depois. Depois você me liga e fala, puta, fala merda. Mas eu vou entrar aqui e falar, vestir a camisa e a roupa do melhor Fernando. Porque todo dia bom eu não vou ser. Então o melhor Fernando é legal. E eu aprendi uma coisa com o Guga, mesmo ele sendo 5 anos mais novo que mim. A gente treinava e eu sempre fui um cara muito treinador. Você fez dupla com ele, né? A gente ganhou muito torneio. Primeiro torneio ele ganhou comigo, eu era o velho. E ele aprendeu muito comigo também. Eu vivi dentro do quarto com ele, vendo. Só que ele era fenomenal. Aquele cara, o ator fenomenal. Você é um cara fenomenal, desculpa. Fala o que você quiser. Tá, não estamos aqui. Você é um cara fenomenal. Desculpa, pode falar o que você quiser. Tem um monte de ator aí, você é fenomenal. Esses caras pensam diferente. Só que eu percebi uma coisa. Eu ia treinar com ele, a gente ficava 2h30 na quadra. Acabava o treino, eu pegava minha raquete, botava na raqueteira ali, na bolsa. Ia pegar a raquete e eu escutava Larry, que era o técnico dele, me manda mais 10 bolinhas na minha direita.
aquele jeito, não. Lá de Floripa, dá 10 bolinhas na minha direita. Aí eu falava, ele ia voltar pra quadra, batia 10 bolinhas de direita. Pegava a raquete e ia embora comigo. Amanhã a gente ia treinar. Acabou, valeu, Gugão, show de bola, valeu, Edu, show, valeu, hein, pô. Ele falou, Larry, manda 10 bolinhas na minha esquerda. Olhava, falei, que filha da puta eu tô fazendo? E ia embora. Aí, 2, 3 dias depois, vamos treinar de novo? Vamos! 3 horas, arrebentado, cansado. Ia botar a raquete, olhava ele, Larry, me dá 10 bolas que eu vou dar 10 saques. Aí um dia estávamos no vestiário, no quarto, a gente ficava muito no quarto conversando, batendo papo. Falei, velho, me conta uma coisa. Porra, esse 10 bolinhas de direita, 10 bolinhas de esquerda, quer aparecer pra quem? Me conta a verdade disso. Ele falou, ô gringo, você sabe contar? Eu falei, fugi da escola, mas sei. Ele falou, 10 bolinhas, quantos treinos a gente faz por semana? Eu falei, 10 treinos mais ou menos. Se um treino tem 10 bolas, 10 treinos tem 100, certo? No mês, quantas bolas tem? 100 bolas por semana, 400 bolas por mês. E no ano? 5.000 bolas. Quanto dura uma carreira? 10 anos? 50.000 bolas? O que é a vida? Eu falei, o que é a vida? Repetir. Eita! Eu repito 50.000 vezes mais do que você na vida. Quem é melhor, eu ou você? Eu falei, filha da mãe, me pegou. Eu trabalho mais que você. É o que você faz. Quando os caras falam, trabalha muito porque quer aparecer, ou porque está desesperado. Não. Quantas vezes você está no palco? Eu sou um ator e você é um ator. Quem entrou mais no palco? Quantas pessoas entraram mais do que você no palco? Só semana passada foram 7. E tem gente que faz 2 sessões. Eu entendo perfeitamente. É repetição. E cada vez você se autocorrige, você melhora, você sai puto da vida, que eu sei, e não sei o quê, em 5, em 10 anos você está melhor ou você está pior? A vida para mim é repetição. Então, falar que o cara é ruim, ele é ruim hoje. E ele é ruim se ele quer ser ruim. Quando você descobre o seu talento, a sua história, você tem que trabalhar e as pessoas falam que eu tenho sorte. Eu ouvi que eu incomodo. Eu não consigo me vestir de incomodar as pessoas. Eu só estou trabalhando, eu estou fazendo o meu. A pessoa se incomoda com o meu trabalho. Aí o Elisa Andreata uma vez falou para todo mundo, mas vocês acham que ele vai ficar melhor se ele parar? Você acha que ele vai se sentir melhor se ele ficar em casa? E é exatamente isso, a minha vida. Claro, a minha vida o amor da minha vida é minha mãe, os meus irmãos, está todo mundo para um lado, eu não nego ajuda para ninguém, os meus amigos idem, mas a minha vida é atingir o público. Se eu consigo atingir o público, se é 1, se é 10, se é 1000, claro que tem a parte financeira que você fala, bom, a peça não está dando certo, vamos tirar. Mas fica aquela frustração, mas outro dia eu falei para mim, eu estava pensando, eu perdi 3 pessoas em uma semana só, e eu falei assim, que engraçado, eu aprendi a não ter problema com o encerramento de um trabalho. Não. Que eu acho que é a mesma coisa do que, entre aspas, não ganhar um jogo, né? Eu não ganhei esse jogo com essa peça. Né? E aí você... vamos fazer a Ney de novo? Você jura? Porque eu adoro, porque é maravilhoso, o teatro cheio da Ney de novo. Você já tem ela. Gente, então vamos repetir essa... E é muito legal o que vocês fazem, né? Eu vejo muito... Hoje eu vivo muito mais a Carol, a vida da Carol, do que a Carol, o mundo do tênis, né? E eu vejo isso. Eu acho que você se colocar à prova todo dia... mexe demais com você. Mas você tem a sensação de que o teu primeiro jogo de tênis vai ser aquele jogo que você vai jogar? Porque eu tenho a sensação de que é a minha estreia, porque não tem como você repetir. Não. Eu acho engraçado. Você está comentando muitos jogos agora, inclusive de basquete, né? Não. Você não fez basquete? Não. Não, mas você fez uma coisa de basquete... Eu outro dia entrei para falar uma besteira, mas não. Você entrou para falar besteira? Eu sempre entro. Alguma coisa eu posso entrar. Não, tá. Mas eu entro só tênis. Tá, ok. E as pessoas falam assim, não, porque fulano devia ter feito isso, porque... E eu estou falando isso e não é só uma questão
do que os críticos de teatro hoje em dia vão ver uma peça e eu fico pensando assim, cara, não tem uma coisa que essa pessoa gostou? Não tem uma luz, uma música, um cenário, fica um... Tinha uma mãe de um amigo meu que falava um ramplan de sua meme, que é uma coisa que eles acham... E aí você vai vendo a arte se diluindo, assim, a educação das pessoas, a falta de interesse, a falta de história. E aí volta a falar, né? Você tem dois caras que você está criando, um já está dando sinais de que ele absorveu bastante coisa que vocês estão fazendo. A Alice provavelmente vai ter do lado feminino, mas eu já sei que tem música, às vezes eu vejo ela tocando, que é uma coisa que a Carol gosta também de fazer, e você não vai se bloqueando, né? E eu falo, eu fico assim, onde os pais estão, né? A maioria deles, não todos, mas com crianças tão revoltadas, tão... você vê os pais postando coisas das crianças de uma maneira... Estão usando os filhos para alegria, contra a frustração deles, os próprios pais. E bebezinhos, achando que a criança é o máximo, expondo. E se o cara não quiser ser? Você fala, olha que mico que você me fez pagar, olha que história, as agressividades... Mas você sabe que às vezes eu fico pensando? Qual é a nossa importância, né? Vamos colocar nós dois no mesmo balaio aqui, no sentido cada um na sua, eu no esporte, você na... Por que eu admiro as pessoas que pensam e aí pensar do jeito que eu imagino o mundo? Assim, eu não vim aqui para ter razão, eu vim para dar opinião. Genial. Né? Esse é o ponto. Então me deixe ter opinião, porque minha opinião, eu não estou agredindo ninguém, é minha opinião. Eu venho de um esporte que vive do... Não existe um preconceito sobre o meu esporte, porque ele é esporte de rico. Como a arte é o esporte, é o lado, é o lado lixo do Brasil. E o meu também é um lixo do Brasil. Né? E vivo brigando. Às vezes eu estou em lugares e o cara começa a falar mal da arte. E eu, na hora, viro um porco espinho. O que eu vejo? A gente está indo para um lado que a gente está querendo dizer o que a pessoa tem que gostar, o que ela tem que fazer e no que ela tem que trabalhar. E o que ela tem que falar, né? E do que ela tem que falar. Então, o que eu brigo? E eu tenho certeza que você briga. Ah, mas por quê? Eu falo muito, porque a comédia é isso. A arte não é isso, a arte não é aquilo. A arte é tudo, o esporte é tudo. Um tenista profissional é um atleta, é um esportista. O cara que está no social, ele é um esportista. Um cara que foi 100 do mundo, ele é muito bom. Um cara que é 500 também, ele é muito bom. Eu tenho 2 sobrinhos que jogam. Porque eles são 130 e ela é 210, eles não são bons? Porque eu fui 25? Não, eles são muito bons. Eu brigo, e eu tenho certeza que você briga também, apenas para que essas pessoas que estão ali no palco, que são as pessoas que me leem, as pessoas que me veem, e que me viram jogar, tenham o direito e percebam que eles podem escolher o que eles querem. Mesmo o pai não querendo, mesmo que a sociedade, a política, seja o que for, a economia, não, eu quero ser isso. Ponto. Eu dizer para o meu filho que ele não precisa jogar tênis é a grande prova. Todo mundo vai... mas você não deu uma forçada? Eu falei, você está maluco que eu vou dar uma forçada e jogar tênis? Só porque eu joguei. Então ele vai ter que esforçar com a roupa que ele vai usar. Que horas ele vai sair, que horas ele vai acordar. E eu vou ter que ser o pai que ele quer também. Né? Cara, porque ele também tem o direito. Então eu acho que isso é um ponto legal. Que a arte faz, que o esporte faz, que a gente não aproveita no Brasil. Você tem toda a razão. Eu acho que, tem que brigar. Você tem toda a razão. Tem que brigar. E eu brigo. E 20 anos depois eu estou no melhor momento. Porque as pessoas entenderam. Eu falo que tudo é um processo na vida. Falo isso direto para Carol. Carol, quando é super ansiosa, eu falei, Carol, é um processo. Você sabe que ontem a gente descobriu o nosso público do ladrão que rouba ladrão. Nós fizemos uma sessão para 50 a mais e as pessoas uivavam de rir. Aí você fala, e eu sempre quis colocar uma comédia, um vaudeville entra e sai e faz confusão, porque eu acho que tem uma galera que não conheceu o que é isso. Os mais jovens falam, olha, é tão louco tudo que a gente acaba se divertindo e acaba acreditando.
E esse pessoal que não tem que não consegue se encaixar hoje, né, num teatro que todo mundo tem o direito de fazer, também fala, poxa, que saudades que eu tive disso. Que saudades que eu tenho de rir dessa maneira. Eu ri, fui comer uma pizza com a minha família e fui embora. Né, os pais colocando, levei meus filhos, foi um ótimo programa que a gente riu junto. Não que eu seja melhor e não que nada, tem comédias maravilhosas, histórias maravilhosas, mas eu acho que falta no brasileiro essa junção família, arte, família, esporte, os pais praticando juntos, que malhar para ter barriga sarada em 30 dias, vem malhar. Eu fico, gente, como é que o cara pode acreditar nisso, né? Tantas plásticas, tantas demonizações faciais que as pessoas estão fazendo, acabando, morrendo em função de uma mídia que as pessoas que têm a mídia ainda não entenderam a responsabilidade que elas têm, na verdade, de postarem coisas que você vai frustrar uma pessoa ou vai fazer ela fazer uma cagada. E qualquer médico não saber se o cara tem CRM, não saber que produto está fazendo. Ela não é ela. É isso. E é muito legal, é muito legal. Eu vou 10 vezes mais em comédia do que pelo Carol. Não, sim. Vamos rir da vida. Vamos rir da isso. vida. Para que a gente não vai... Então é complexo, mas é todo um processo. É todo um processo. A gente tem que ser feliz. É muito rápida a vida. Eu falo direto. É muito rápida a vida. Vamos viver, vamos dar risada, vamos curtir e vamos trabalhar. Bom, eu não tenho o que falar, eu podia ficar uns 8 dias com ele aqui, mas ainda vou ter outra chance de botar a Carol aqui, porque aí vocês vão ver o casal que eu amo tanto. Eu não tenho como te agradecer. Tenho como pedir que o universo te dê muita saúde, muita coisa boa. Como eu te falei, Edu, você, desculpa a expressão, você é foda. E eu vou falar, esse cara é foda. Somos foda. Obrigado, lindão. Beijo. Gente, é isso. Fernando Meligeni, um campeão na vida, um campeão de homem, um campeão de pai, de marido. Eu sou fã, porque você viu. Eu não falei nada, não tinha nada preparado, estou aqui todo emocionado com essa história. Comenta, curte, aquela coisa do sininho, né? Compartilha, né? Ele fica olhando para mim assim, já querendo me dar uma flechada. A rede social. As redes sociais, agora outro também, tá vendo? Aí aprende agora, agora ele tá me chamando a atenção. Ninguém vai mais me chamar a atenção agora aqui. É tudo uma grande brincadeira. Eduardo Martini, @Meligeni. Carol Rubner com Hubner. Olha, estou soletrando. Eduardo Martini, tanto no Instagram quanto no Facebook. Teatro, @Teatro União Cultural Oficial. Aqui para você. Beijo, até o próximo. Adorei.